Boa noite, pessoal. Meu nome é Lavínia, sou uma mulher preta de 1,54, cabelo crespo até o ombro, mais ou menos, e tô de blusa preta, apesar de estar com a câmera desligada nesse momento. Mas eu vou fazer a audiodescrição do Gabriel, que vai estar dirigindo, né, esse tempo aqui com a gente da chamada, né, da aula ao vivo, quer dizer, e da Carol, que vai estar dando a aula pra gente hoje. O Gabriel, ele é um homem assim, eu acredito que ele deve ter uns 1,70 alguma coisa de altura. Ele é branco, tá de camisa vinho, tem barba e bigode, um cavanhaquezinho, né? E ele também tá usando um fone preto. E é o mesmo que estava conduzindo a aula anterior. A Carol, ela é uma mulher parda, parda. Ela tem o cabelo ondulado, tá de cabelo preso. Tá usando uma roupa típica, né, de Guiné-Bissau. O cabelo dela é curto também. E Carol atua em Guiné-Bissau, missionária em Guiné-Bissau, juntamente com a sua família. E Gabriel é o nosso coordenador, um dos nossos coordenadores, né, de capacitação. Show, então. Carol, como a Lavínia já me apresentou, né? Sou coordenador da capacitação da JUBAC, um dos coordenadores, né? E é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. E tudo que a gente vai fazer aqui hoje, antes de mais nada, né? É para a honra e glória do nosso Senhor. O Rally Missionário é um projeto aí que vai estar levando jovens, né, ao campo missionário. Para a maioria dos jovens, é a primeira experiência no campo missionário, inclusive, particularmente também para mim foi, quando eu participei do Rally pela primeira vez, foi o primeiro contato que eu tive com o campo missionário. Então, na época não teve um treinamento, não teve nada disso assim nesse sentido, e esse ano a gente um desejo muito também da Jaque, né? Isso sempre queimou muito no coração dela, esse desejo de ter um treinamento, de ter uma escola, é um chamado muito forte na vida dela, a educação, e a gente está dando continuidade aí a esse direcionamento. E tudo para honra e glória do nosso Senhor, né? E então agradecer você pelo seu tempo, pela sua presença. A gente sabe que o campo missionário não é fácil. Com certeza você tem centenas de responsabilidades aí, coisas para resolver, gente te ligando, mandando mensagem, mas você está aqui com a gente, disponibilizando seu tempo para edificar as nossas vidas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer por esse tempo, pela sua presença. Nosso tempo é o bem mais precioso que a gente tem, né? E a gente nem sabe o quanto tem e você está disponibilizando o seu para estar aqui com a gente. Então, antes de mais nada, gostaria de te agradecer, em nome da Jubac, né, e de todos aqui os presentes. E passar a palavra para você, né, para você poder estar dando início aí a essa reunião, e tenho certeza que vai ser um tempo gratificante. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma oração para a gente dar início a esse momento, e aí já passo a palavra para você, tá joia? Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa tarde. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, que este momento seja um momento, ó Deus, edificante, seja um momento de crescimento, ó Pai, seja um momento de compartilhamento de experiências. Pai, que possamos aprender, ó Pai, com a experiência da nossa irmã. E que possamos crescer, ó Deus, chegar mais capacitados ao campo. Senhor, abra os nossos corações para a mensagem que o Senhor quer nos entregar. Em nome de Jesus, essa oração que fazemos, já te agradecemos. Amém. Bom, gente, boa noite. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, né? Para vocês aí são 6h15, aqui para mim são 6h17, né? Para mim são 9h17, então a gente tem um fuso horário de 3 horas à frente aqui na Guiné-Bissau. Né? Eu sirvo aqui em Guiné-Bissau com a minha família, meu marido, pastor William, nós temos 3 filhos, o Salomão, que tem 12 anos, a Helena, que tem 11 anos, e o Bento, que tem 8 anos. E a gente está aqui em Guiné-Bissau tem 1 ano e 7 meses, né? Me deram um tema super interessante. Vou tentar
ser bem sintética, assim, porque ele é um tema bem abrangente, né? Mas é um assunto que eu gosto muito de falar, que é a vida do vocacionado, né? E pediram para eu falar um pouquinho de segurança missional. Então, eu dividi a nossa conversa hoje em 4 pontos, né? Então, a gente vai trabalhando um ponto por vez e eu vou querer que vocês interajam de alguma maneira comigo, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Quem puder abrir o microfone para responder, quem não puder se sentir confortável, escrevendo no chat, daí eu vou lendo também, tá bom? Mas a ideia é que a gente faça uma troca mesmo, uma reflexão junto, né? Então, eu quero agradecer ao pessoal da Jubac pelo convite, né? Que legal. Iniciativas como a de vocês, né? De levar cada vez mais jovens para o campo missionário, nesse contato direto com a missão, isso é muito importante, muito especial, né? E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Então, nós vamos trabalhar esse tema, mas eu vou também deixar um tempo para a gente poder interagir, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Para mim, fiquem à vontade no decorrer, né? Eu vou lendo e vou respondendo, e caso eu não veja alguma coisa, por favor, Gabriel, me ajuda aí, sinalizando que tem coisa no chat, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse, eu estou aqui em Guiné-Bissau, né? Eu moro no interior do país, em Bafatá. Eu até pedi para ser mais cedo a live, porque a gente está com problema de energia, né? A nossa casa chega uma hora que falta luz e aí a gente só recebe energia no dia seguinte de novo. Então, quando marca um pouco mais tarde aí no Brasil, para mim fica mais difícil por conta dessa queda de energia que a gente tem toda noite, principalmente agora nessa crise mundial com combustível, aqui já está bem afetado, né? E a luz aqui no país, ela é oriunda de gerador, então precisa do combustível. Então, as coisas estão mais desafiadoras nesse sentido por causa disso. Então, lembrem-se de orar por Guiné-Bissau nesse sentido, né? Para que o Senhor nos ajude aí a passar esse momento de dificuldade com a energia. Mas vamos entrar no nosso tema, então? A vida do vocacionado e a segurança missional. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é a vida do vocacionado, né? O que é vocacionado? O que é ser um vocacionado? E aí eu queria começar perguntando para vocês, o que passa na cabeça de vocês quando vocês ouvem essa palavra, vocação, né? Vocacionado. O que vem na mente de vocês? Aqueles que quiserem, puderem abrir o microfone e responder, vai ser muito legal. Aqueles que não puderem ou quiserem, podem mandar no chat aqui que eu estou olhando. Me vem à mente alguém que foi chamado para um chamado específico. Então, para Ana Carolina, vem algo como um chamado específico, a vocação. Mais alguém tem alguma contribuição? A vocação normalmente é algo que a gente faz mesmo sem entender direito como a gente faz, né? Uma coisa que nasce na gente sem a gente perceber e já tem um certo talento às vezes para fazer aquilo, mesmo sem ninguém dizer que tem que fazer ou alguém falar para fazer, a gente já tem a vontade de fazer no nosso DNA mesmo. Legal. Então, é algo que está dentro da gente, né? Vamos ver aqui que no chat chegou aqui. Uma área onde Deus nos chama para atuar e Ele nos capacita no processo. Legal, Jean. Muito bom. É um conjunto dessas coisas, né? Ser vocacionado não é apenas ir para o outro lado do mundo, porque por muito tempo teve-se a ideia de que vocacionado era o pastor ou missionário em tempo integral, né? Que deixa uma vida num país e se muda para outro país ou para outra região do mesmo país, mais distante, mais vulnerável, mais carente, né? Ou pastor, né? Alguém que está no púlpito, alguém que está pregando. Mas a vocação, ela, antes de tudo, é uma resposta diária e direta a Deus em obediência. Eu gosto muito de uma frase de Aristóteles que diz que quando as necessidades do mundo se cruzam com as suas habilidades, aí está a sua vocação. Então, a vocação é uma resposta às necessidades do mundo através da sua habilidade, daquilo que Deus colocou em você, que você tem a aptidão para fazer, né? Não é sobre fazer coisas grandes, mas é sobre ser fiel nas coisas pequenas. Então, a vocação, ela tem muito mais a ver com a nossa fidelidade a Deus nas pequenas coisas do que
fazendo grandes coisas, né? Então, o missionário, ele não se torna alguém diferente no campo missionário. Ele apenas expõe quem ele já é. Então, o vocacionado, ele é alguém que caminha com Deus e entende que as suas habilidades são uma resposta às necessidades do mundo, dada pelo próprio Deus, e ele vive isso diariamente em obediência a Deus. Então, a gente vai trabalhar com essa perspectiva, de que a vocação, ela é vivida no dia a dia. A vocação é sobre ser, não sobre fazer. A vocação é o nosso presente que Deus nos dá para que a gente responda às necessidades do mundo, e ela está diretamente ligada à missão. Então, nós vamos trabalhar nessa noite, nessa perspectiva. Eu gosto muito de uma linha de pensamento sobre missão, que é assim: Jesus, ele veio ao mundo com uma missão. A missão de Jesus foi dar a vida para que os outros tenham vida, né? Então, Jesus entregou a vida dele para que todos nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. A partir disso, ele compartilha essa missão com a gente. Então, todo mundo que passa a crer em Cristo, passa a carregar essa missão também. Dar a sua vida para que outras pessoas recebam vida, tenham a vida. Então, a partir do momento que a gente tem a vida de Jesus em nós, a gente partilha essa vida com as pessoas ao nosso redor. E a gente faz isso através das nossas habilidades, dos talentos, daquilo que o Senhor confiou na nossa mão, né? Então, é desse ponto de partida que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. É essa ideia de missão que a gente vai trabalhar e de vocação, tá bom? Que são a resposta que nós damos através das nossas habilidades e talentos que o próprio Senhor confiou a nós, diante das necessidades do mundo, tá? Eu vou ler com vocês o texto de Romanos 12, o versículo 1 e 2, eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem, que eu gosto bastante, porque é bem poético, assim. E eu vou ler esse texto em alguns momentos para que a gente vá meditando nele, refletindo nele, enquanto a gente vai conversando aqui sobre esse tema, tá bom? Então, eu vou ler Romanos 12, o versículo 1 e 2 na Bíblia A Mensagem, diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por nós é o melhor que podemos fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então, vamos pensar na vocação como essa entrega da nossa vida cotidiana a Deus. É viver de forma intencional, usando as nossas habilidades, os nossos dons e os nossos talentos a serviço de Deus, atendendo às necessidades do mundo. Bom, se a vocação ela é vivida na nossa vida comum, como então que um vocacionado vive? Como que um missionário vive, né? Como que é a vida? Essa é uma pergunta que eu escuto bastante, né? Em vários lugares, de várias pessoas diferentes. Mas como que é a sua vida, né? Como que um vocacionado vive? Como é que um missionário em tempo integral vive? E aí eu sempre digo, gente, a gente vive vivendo, né? É a vida acontecendo, né? Eu sou assistente social, eu estou em Guiné-Bissau e eu exerço a minha profissão aqui. E exercendo a minha profissão aqui, eu compartilho o evangelho, eu faço a diferença na vida das pessoas e eu sinalizo, eu mostro quem é Jesus aqui na cidade onde eu estou trabalhando, né? Então, foi a habilidade, foi a vocação que Deus me deu e que eu uso dispondo a serviço dele como resposta à necessidade das pessoas ao meu redor. Então, é essa a ideia. Então, não existe na vida missional essa dualidade de vida secular e vida cristã. Eu fui criada num contexto de que antes tinha isso, né? Eu tenho a minha vida secular e eu tenho a minha vida cristã, mas isso é um erro. A vida do crente, ela é uma vida só. Seja em ambientes seculares de trabalho, estudo, seja no ambiente litúrgico, na igreja, nas atividades da igreja. É só uma vida que o cristão deve viver de forma autêntica e em toda ela comunicando o evangelho. Pessoal, se vocês tiverem qualquer coisa para falar aí no chat, pode ir colocando, tá bom?
E a gente vai interagindo, tá? Então, não existe essa dualidade da vida secular e vida cristã. Nós somos chamados por Cristo para ser quem Ele nos formou para ser, em qualquer lugar onde Ele nos coloca, né? Então, a vida do missionário, a vida de resposta à necessidade do mundo, a vida de entrega, né, da nossa vida a serviço do Senhor, das pessoas, demonstrando o amor de Deus às pessoas, ela não começa quando a gente está no campo missionário. É uma vida que deve ser vivida integralmente em todos os lugares onde nós estamos. Então, vocês que vão participar do Rally Missionário, vocês não vão ver uma experiência missionária só no Rally. A sua vida deve ser uma vida de experiência missionária, com todas as oportunidades, onde o Senhor os colocar, com as pessoas que Ele te conectar, você tem a oportunidade de partilhar a vida com elas. Né? Essa vida que não acaba, essa vida abundante, essa vida plena, essa vida real que só Jesus Cristo pode dar. Então, a gente precisa andar ligado com Deus na nossa vida comum todos os dias. E aí, nesse ponto, eu queria trabalhar, então, algumas coisas que são muito importantes na vida do vocacionado, na vida do missionário. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é uma vida devocional, o segundo é o autocuidado emocional, o terceiro, a saúde, o quarto, família e relacionamentos, e o quinto ponto é um equilíbrio que a gente precisa ter entre a vida e o ministério. Então, no primeiro ponto, que é a vida devocional, eu queria trazer uma reflexão que é muito importante, falou muito ao meu coração enquanto eu meditava nisso para trazer para vocês hoje à noite, né? A vida devocional é o que sustenta a nossa vida, né? É na nossa devoção diária, no nosso encontro com Jesus todos os dias, que nós temos os nossos alicerces firmados para a nossa caminhada com Ele, né? A vida em comunidade, a nossa ida à igreja, as atividades que a gente desenvolve na igreja, elas são muito importantes, elas são necessárias, mas a nossa fé e a nossa vida com Cristo, ela é alimentada diariamente na nossa vida de devoção a Ele, nessa vida de busca por Ele, que acontece todos os dias na nossa casa, nos lugares onde Ele nos coloca. Então, é muito importante a gente entender que sem uma vida devocional, o nosso ministério se reduz a ativismo. Sem uma vida de entrega constante a Jesus, de compromisso com Ele, de busca pela palavra dEle, de oração, de dedicação, o nosso trabalho vira só mais uma atividade, o nosso trabalho ministerial, né, na igreja, as nossas atividades na igreja, viram só mais uma atividade, viram só mais um ponto no nosso calendário, viram só mais uma obrigação e uma responsabilidade, mas não um movimento de adoração ao Senhor. Então, a gente precisa buscar ter essa vida devocional como um movimento de adoração ao Senhor, para que o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa entrega, seja esse movimento de adoração e de resposta ao Senhor, né? Então, isso é muito importante. E aí, eu queria que vocês refletissem nessa pergunta que eu vou fazer. Vocês não precisam responder, só refletir. Se a gente tira o ministério da vida de vocês, sua vida com Deus ainda existe? Se a gente tira suas atividades da igreja, sua vida com Deus ainda existe? Se a gente tira de vocês a pregação, o compromisso com o louvor da igreja, a aula que você prepara para as crianças na classinha, a sua vida com Deus, ela ainda existe? Tira aí um tempinho para você pensar sobre isso. Espera aí só um minutinho, que eu falei que eu tenho 3 filhos, né? Então o barulho tá grande, eu vou pedir só para eles diminuírem um pouquinho. Espera aí. Pronto. Então, a gente precisa cuidar da nossa vida devocional, né? A gente precisa buscar o Senhor e viver em comunhão com Ele todos os dias da nossa vida. Porque senão as nossas atividades não são uma expressão da nossa adoração. Elas são apenas ativismo, um ponto na nossa agenda. A gente precisa cuidar das nossas emoções, né? Nenhum missionário é um herói, né? Nós não somos super-heróis. Nós temos sentimentos, nós temos necessidades, nós temos angústias, nós temos dores, nós temos alegrias, nós temos frustrações. Tantas coisas a gente vive, tantas emoções, e é muito legal a gente perceber
que Deus coloca em nós cada uma dessas emoções e Ele sabe lidar com cada uma delas. Então a gente precisa entender que a gente deve depositar tudo aquilo que a gente sente ao Senhor e confiar no cuidado dele sobre a nossa vida. Então sentir as nossas emoções não é falta de fé, né? Não é incredulidade, não é rebeldia, mas é uma expressão daquilo que está dentro do nosso coração e a gente precisa entregar ao Senhor. Então, se a gente for ler Salmos, a gente vai ver quantas vezes Davi expressou a sua angústia, o seu descontentamento, o seu anseio, o seu medo, a frustração que ele sentia. Está lá em vários textos, né? E a gente vê ele entregando isso ao Senhor para que o Senhor tratasse isso no coração dele, né? Então, a gente precisa de um autocuidado, né? Cuidar das nossas emoções. Como que a gente pode fazer isso? Reconhecendo limites. Então, vocês vão para o rally missionário, vocês vão viver uma experiência missionária. Vai ser intenso, mas vocês precisam saber até onde vocês dão conta de ir. E saber dizer isso com respeito, com responsabilidade, com cuidado. Ó, até aqui dá para mim. A partir daqui não dá mais. Extrapola os meus limites. Então, a gente precisa se conhecer para poder saber estabelecer e reconhecer os nossos limites. Porque senão, gente, a gente adoece, né? E Deus quer que a gente persevere no serviço a Ele e às pessoas com saúde, né? Ele quer que a gente persevere no serviço a Ele e às pessoas com disposição, com contentamento, com alegria. Então a gente precisa cuidar das nossas emoções. A gente precisa ter com quem conversar, né? A vida missionária ela pode ser uma vida muito solitária, mas se a gente busca se reunir com pessoas, com os nossos pares, com pessoas ao nosso redor, se a gente não tem essa possibilidade, mas a gente tem hoje a tecnologia que nos conecta de alguma maneira, isso é importante. É importante a gente ter com quem dividir e partilhar a nossa vida missionária, a nossa vida ministerial, a nossa vida de serviço. Não carregar tudo sozinho. Isso é muito importante também, a gente saber compartilhar as tarefas, né? Entender que a gente realmente tem limites e que a gente não vai dar conta de tudo e que a gente não vai conseguir ser resposta a todas as necessidades de todas as pessoas. Isso é muito importante. E a convicção de que a missão é de Deus. Ele é o maior interessado em se fazer conhecido em todas as nações. A missão é dele, não é nossa. Antes de eu vir para Guiné-Bissau e começar a trabalhar com o povo de Bafatá, Deus já conhecia esse povo, já amava esse povo, já cuidava desse povo, né? Ele me permitiu estar aqui agora para ser parte do movimento, do que ele está fazendo aqui. Mas uma hora, talvez, muito provavelmente, ele vai me tirar daqui, ele vai continuar amando esse povo, cuidando desse povo, sustentando esse povo. Então, não sou eu, a Carol, que vou solucionar todos os problemas das pessoas de Bafatá. Eu tenho clareza disso, porque eu sou limitada. Mas o Senhor conhece a realidade e a necessidade de cada pessoa aqui. E Ele vai suprir segundo a sua boa vontade. Então, a gente precisa descansar na certeza e na convicção de que a missão é do Senhor, não é nossa. Né? Vocês estão indo para o rally missionário e vocês vão desenvolver um trabalho lá, mas o trabalho, a missão é de Deus, não é de nenhum de nós. Isso é muito importante para a gente também lidar com responsabilidade, com sabedoria, com as nossas emoções. E aí tem a nossa saúde, então a gente precisa cuidar, dormir bem, se alimentar bem, descansar, fazer exercícios físicos. Então, sempre que possível, é legal introduzir essas coisas na vida, na rotina do missionário. Né? Às vezes a gente fica nessa pilha tão intensa de ter que dar resposta a tantas demandas, que a gente esquece que Deus também, Ele cuida da gente, Ele também nos ama, Ele também se preocupa com a nossa saúde, né? Ele também se preocupa com a nossa disposição, com o nosso bem-estar. Então, a gente precisa cuidar disso também. E a gente precisa cuidar das famílias, da nossa família e dos nossos relacionamentos. A gente não pode negligenciar quem está perto da gente com a desculpa de que a gente vai cuidar de quem está longe, né? O ministério ele nunca substitui a responsabilidade com a família. Então é importante cultivar bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis e cuidar da família. Então eu vou compartilhar a nossa experiência aqui em Guiné-Bissau, por exemplo. A gente tem uma rotina de trabalho, né? Como eu disse, eu sou assistente social, eu exerço minha função aqui, minha profissão aqui. Além disso, a gente tem os trabalhos com a igreja, né? Então, discipulados, aula de EBD,
Eu trabalho formando adolescentes e jovens e professores também na questão de prevenção às violências sexuais contra crianças e adolescentes. E eu tenho 3 filhos que eu preciso cuidar, tenho uma casa que eu preciso administrar, tenho meu marido que eu preciso cultivar o meu casamento, cuidar. Então a gente tem alguns cuidados e alguns limites que a gente precisou estabelecer para o cuidado da nossa família. Então, por exemplo, segunda-feira é um dia que é a nossa folga, então a gente procura não trabalhar na segunda-feira para poder descansar, porque o final de semana geralmente é cheio de atividades, muitas coisas. Durante a semana é puxado, porque a gente trabalha em muitas frentes, tem muita coisa acontecendo. Então, segunda é um dia que a gente descansa mesmo, que a gente desconecta, que a gente tira para descansar. Sexta-feira à noite é o nosso momento em família. Então, é a noite que a gente joga jogo de tabuleiro com as crianças ou assiste um filme. E isso é uma coisa que está na nossa agenda, é muito importante para nós, porque é importante para a nossa família, é importante para o nosso descanso, é importante para o nosso relacionamento. Então, é muito importante a gente sempre colocar na nossa agenda, na nossa rotina de vida, momentos em que a gente valoriza essa troca e esse cuidado, né? A gente tem o privilégio de poder conseguir fazer a maioria das refeições juntos, em família. Então, a gente tem alguns cuidados para a gente se manter unido, conectado, próximo, e não negligenciar o cuidado com a nossa família e a nossa casa. E a gente precisa ter um equilíbrio entre vida pessoal e ministério. Nem tudo é ministério, né? Tem hora que a gente precisa mesmo cuidar da nossa vida pessoal. A gente precisa entender que descanso é obediência ao Senhor. Ele estabeleceu um padrão quando ele criou o mundo. Ele trabalhou por 6 dias, no 7º ele descansou e ele nos estabeleceu um padrão. Descansar faz bem. E é uma loucura falar isso hoje para muitos nessa sociedade que a gente vive hoje de produtividade, né? Que fica o tempo inteiro dizendo que a gente é aquilo que a gente produz, né? Que a gente é aquilo que a gente dá conta de fazer, aquilo que a gente dá conta de entregar, aquilo que a gente mostra de resultado, né? E aí parece que descansar é contraproducente, né? Porque você não está produzindo nada enquanto você descansa. Mas o descanso é bíblico. O descanso é saudável, o descanso é um momento em que o nosso corpo se recupera, que o nosso corpo relaxa, que a nossa mente descansa, que a gente pode contemplar, que a gente pode ir com mais calma, né? E ir ajustando o ritmo que a gente conduz a nossa vida. Então, isso é muito importante também, tá? Então, buscar uma vida equilibrada, buscar uma vida mais leve, buscar uma vida que glorifique a Deus, em tudo que a gente faz, não significa que a nossa vida vai ser perfeita e sem nenhum risco, né? Então é importante também a gente olhar para a questão dos riscos que o missionário sofre no campo, né? Os riscos que acontecem no campo. Mas antes da gente falar dos riscos, eu vou voltar lá em Romanos 12, na versão A Mensagem, o versículo 1 e 2. E vou ler de novo com vocês. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear. Entrega tudo isso a Deus, como se fosse uma oferta a Ele. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então, pensando aí na nossa vida, no dia a dia, é muito importante a gente concentrar a nossa atenção em Deus e tudo que a gente fizer, a gente fazer para a glória dele, em louvor e serviço a ele como uma expressão da nossa adoração, todos os dias. E aí, falando dos riscos que a gente corre, quais são os principais riscos que alguém que está no campo missionário pode correr? Um risco são riscos emocionais. Então, o risco de solidão, o risco de se sentir rejeitado, o risco de frustração com resultados, porque às vezes o missionário vai para o campo com grandes expectativas de que vai fazer muitas coisas, mas quando ele chega com a realidade, ele se depara com uma realidade tão dura, tão desafiadora, tão difícil, tão intensa, que parece que a gente é tão pequenininho diante da imensidão do desafio que a gente se depara. Mas a gente precisa
descansar no Senhor e no controle que Ele tem. E saber que Ele não perde o controle. Ele vê aquilo que a gente não consegue ver. E por isso a gente pode confiar e descansar nele, né? A gente pode sentir nessas emoções a questão da inadequação, de se sentir inadequado, de achar que a gente não é suficiente ou a gente é demais, né? Ah, eu sou estabanada demais, eu sou expansiva demais, ou eu sou tímido demais, ou eu sou de menos. Ai, porque eu não falo bem o suficiente. Ai, porque eu não consigo cantar bem o suficiente. Ah, porque eu não tenho nenhuma habilidade assim que eu perceba que pode ser útil no campo missionário. E aí a gente fica com essa sensação de inadequação, de que não foi feito para aquilo, né? Então, esses são alguns riscos. Outros riscos espirituais, risco de desânimo, de se sentir desanimado na caminhada, de achar que, ai, Deus me esqueceu, ele não pensou, ele não está preocupado comigo, né? Tem o risco espiritual do orgulho, de, eu que faço. Não, porque eu sou uma missionária fantástica. Olha o meu trabalho na África, olha os meus meninos aqui, olha aquilo que eu faço. E a gente esquece que é Deus que faz. Ele faz em nós, ele faz através de nós e ele faz apesar de nós. Porque a gente sabe quem a gente é, né? Eu sei de onde Jesus me tirou e onde ele me leva, e eu sei quem eu sou, e eu sei principalmente quem eu poderia ser sem Jesus, né? Se não fosse a graça do Senhor que alcançou meu coração. Então, é sobre ele, não é sobre nós. Né? Então, esse é um risco grande. Risco de perder a sensibilidade ao movimento de Deus. Né? Então, Deus está indicando uma coisa, mas a gente está enrijecido num projeto, num plano que só está na nossa cabeça, no nosso coração, mas não tem mais a ver com aquilo que Deus quer fazer. Então, a gente precisa ser flexível, ser maleável e principalmente buscar a presença de Deus para ser sensível ao mover do Espírito Santo. Aquilo que Deus quer fazer, né? A gente precisa disso, porque a gente não pode perder sensibilidade. A gente não pode olhar para o outro com arrogância, com prepotência. Gente, ter Jesus no nosso coração não pode colocar a gente num patamar de superioridade, mas é um convite de entrega genuína e humilde por reconhecer o quão miseráveis e pecadores nós somos, mas percebeu tamanha imensidão do amor do Senhor que alcançou os nossos corações e trouxe um novo sentido para a nossa vida. Então, viver com Jesus, estar em Jesus, servir a Jesus, não pode ocupar esse lugar de arrogância, de, porque eu sou tão bom, aquele ali não é bom como eu. Não, é um convite à entrega genuína e à humildade. Né? Senhor, sem o Senhor, eu corro tantos riscos. Se não fosse o Senhor na nossa vida. Então, esse é um ponto. Outro risco são riscos sociais e culturais. Risco de não entender o contexto local, risco de ofender sem perceber, risco de imposição cultural, risco de fazer colonização ao invés de evangelização, chegar como um pensamento superior, com uma ideia, como se a nossa cultura, a nossa ideia fosse superior e querer impor isso ao outro. Então, são muitos os riscos, né? E aí vocês precisam cuidar muito. Porque às vezes a gente corre esses riscos até estando na nossa própria cultura, até estando no nosso próprio país, a gente tem risco de querer impor uma superioridade de pensamento, de ofender as pessoas sem perceber, então a gente precisa cuidar. E dependendo do contexto em que o missionário está, existe o risco físico. Né? Em lugares onde tem perseguição ao evangelho, lugares que são fechados, o missionário sofre um risco físico. Né? Não é o nosso caso aqui em Guiné-Bissau, né? Apesar de estarmos numa região, Guiné-Bissau é um país muito, muito vasto etnicamente, tem a presença de mais de 26 etnias diferentes, e algumas etnias são especificamente muçulmanas, de maioria muçulmanas, e elas estão localizadas em Bafatá e Gabo. Então, a cidade onde moramos, Bafatá, é uma cidade de maioria islâmica. Né, são cerca de 92% da população são muçulmanos, eles são fulas e mandingas. Inclusive, os mandingas são considerados um povo não engajado, não tem presença cristã. E a gente tem tido a oportunidade de estar muito próximo desses dois povos, compartilhando o evangelho com eles. E isso não traz um risco físico para nós, porque aqui é um país laico.
né? Então, ainda é um país onde pode pregar o evangelho, pode haver o proselitismo religioso, né? A gente ainda tem essa liberdade, glória a Deus por isso, né? Mas existem lugares onde isso não acontece, né? Onde é proibido. Então, por exemplo, para contar uma experiência que a gente viveu aqui, no aniversário do meu marido, ele trabalha com um clube de futebol aqui, né, o AFIA, que é um clube que está na primeira divisão do Campeonato Nacional e é um clube muçulmano. E no aniversário dele, a gente teve a oportunidade de receber todas essas pessoas do clube de futebol para eles quebrarem o jejum. Eles estavam no tempo de Ramadã, né, no período de Ramadã, e eles vieram à nossa casa quebrar o jejum. E foi um tempo muito especial, porque o nosso pastor compartilhou uma palavra, foi um momento de comunhão, foi uma porta que o Senhor abriu para nós. Então a gente tem visto o Senhor fazendo isso, e glória a Deus por isso, né? Mas existem lugares onde existe um risco físico também. E o que a gente precisa fazer, então, diante dos riscos, dos cenários difíceis, né, das coisas que às vezes são desfavoráveis? A gente precisa buscar sabedoria em Deus. A gente precisa buscar discernimento e maturidade, né? Crescer em Cristo Jesus. Cada vez mais ter a nossa identidade firmada nele e saber que é sobre quem ele é e aquilo que ele faz em nós, através de nós e apesar de nós. E antes de uma ação missionária, a gente tem que pensar, então, com responsabilidade. Para onde estamos indo? Quem são as pessoas que a gente vai trabalhar? Existe algum risco que eu corro nesse lugar? A gente está preparado para isso? Ou seja, aquilo que é minha parte para fazer, eu estou pronto para fazer? Eu me preparei para isso? Temos apoio? Então é importante a gente fazer essas perguntas e responder essas perguntas muito sinceramente. E aí, pensando nisso tudo, nessa vida vocacionada, nessa vida que é essa vida vocacional, missional, que ela é vivida todos os dias, como uma resposta, uma expressão de adoração ao Senhor. Pensando que a gente tem desafios, tem riscos, mas que o Senhor é bom, Ele cuida de nós e Ele garante a presença dEle com a gente todos os dias. Como que a gente pode viver isso agora, né? Eu posso, né? Eu acho que talvez essa seja a pergunta que fica. Tá bom, você está falando de tudo isso, mas você está falando de um contexto que você já está no campo missionário, você está em Guiné-Bissau. Mas eu vou repetir uma coisa que eu falei no início, que a nossa vida missionária ela não começa quando a gente está no campo. A nossa vida missionária ela começa quando a gente crê em Cristo Jesus. A partir do momento que a gente crê em Cristo Jesus, a gente recebe uma missão, que é entregar a nossa vida para que outros tenham vida. É compartilhar a vida de Jesus em nós, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E aí, a gente pode começar já agora, sim. Onde? O campo missionário começa onde você está. Então, é na escola, é no trabalho, é na faculdade, é com a família. Às vezes, a nossa família é o nosso campo missionário. É aonde o Senhor nos colocar. A Lavínia colocou aqui. Fomos chamados para testemunhar independente da localização, é isso. Deus, ele quer ser conhecido em todos os povos, em todas as nações. E foi legal porque a gente trabalhou na Índia antes e a gente foi para o Brasil com a expectativa de ficar pouco tempo no Brasil e já voltar para a Índia. E esse pouco tempo se estendeu por 8 anos. E nesses 8 anos que a gente ficou no Brasil, a gente desenvolveu dons, talentos, habilidades como resposta às necessidades do mundo e em adoração ao Senhor. Mas sempre com aquele desejo no coração de retornar. Quando a junta retomou a conversa com a gente, para a gente voltar para o campo, na nossa cabeça era a Índia. Vamos voltar para a Índia. E quando eles falaram sobre Guiné-Bissau, foi uma surpresa que a gente nunca tinha ouvido falar, assim. É um país tão pequeno na África, a gente nunca tinha estudado, ouvido falar, não conhecia muitos desafios, enfim. Mas eu lembro que as crianças estavam muito animadas, elas estavam na escola no momento da reunião. E quando eu fui buscá-las na escola, elas perguntando, e aí, a gente vai voltar para o campo missionário? Porque quando a gente foi para a Índia, a gente também já tinha filhos, né? A gente vai voltar para o campo missionário? E aí eu falei, sim, nós vamos voltar. E eles, é Índia, é Índia. E eu falei assim, não, né? A gente voltando vai ser para Guiné-Bissau. E o meu filho, na época, com 10 anos, falou assim, mãe, Jesus precisa ser conhecido em todos os lugares. Se ele quer nos levar para Guiné-Bissau agora, amém, vamos para Guiné-Bissau. Lá tem um povo que precisa ouvir o evangelho. Então é isso, Deus, ele nos chama
para compartilhar aonde Ele nos coloca. Então, onde você está hoje é onde Deus quer usar a sua vida hoje. Né? No tempo que você estiver servindo no rally missionário, é ali que Deus quer usar a sua vida. Mas quando acabar o rally missionário, você vai continuar vivendo uma vida missional, de entrega, servindo através da sua vocação e comunicando o evangelho através dela. E como? Com responsabilidade, com respeito, com testemunho, com fidelidade ao Senhor. É assim que a gente vive. Mas de que forma? Com pequenas práticas diárias. Então, é todo dia, entregando ao Senhor a nossa vida e tudo aquilo que a gente for fazer. Orando por pessoas que às vezes nem sabem que estão recebendo essa oração. Servindo sem ser visto. Falando de Jesus em todas as oportunidades que Ele nos coloca. Né? No Uber é onde Ele nos leva. E assim a gente vai vivendo essa vida missionária e essa vida chamada por Deus, né, com integridade, com adoração, com entrega genuína, com responsabilidade e nessa expressão de serviço ao Senhor. Então é isso que eu preparei, foi um pouquinho do que eu preparei para a gente conversar nessa noite, né? E eu queria deixar um tempinho para vocês fazerem perguntas, se vocês tiverem, ou fazer algum comentário que vocês queiram, complementar, trazer mais alguma opinião, tá bom? Agora tá com vocês a palavra e a gente vai interagindo aí nos minutinhos que ainda nos restam. Carol, eu queria perguntar como foi a experiência para vocês de viver o Ramadã com, com pessoas assim, muçulmanas de perto. Porque, igual a gente aqui, fomos para Vila Minha Pátria. E aí, no dia que a gente retornou, foi o dia que iniciou o Ramadã. E aí acabou que a gente viveu mais. Caiu para mim, parou no A Gente Viveu. Para vocês também? Sim, cortou o áudio da Lavínia. Galera, só Lavínia. aproveitando enquanto cortou o áudio dela, quem tiver pergunta e quiser mandar no chat, pode mandar aí também que a gente vai estar lendo aqui, beleza? Lavínia, parou na parte do A Gente Viveu. Você estava falando que vocês viveram o primeiro dia de Ramadã na Vila Minha Pátria. Na Vila Minha Pátria, mas acabou que a gente veio embora e aí a gente começou a viver através da oração e dos relatos dos missionários. E eu queria saber como foi para você viver presencialmente, estando junto de muçulmanos, assim, convivendo e tal. Tá. Primeiro que a gente viveu já 2 Ramadãs aqui, né, na Guiné. Esse foi o segundo já. Pra gente, é muito tranquilo no sentido de que a gente tem a nossa vida privada na nossa casa, então a gente fazia, né, as refeições na nossa casa, privadas, mas a gente evitava, com muito cuidado, respeito e responsabilidade, consumir qualquer coisa, inclusive água na rua. Então foi um período que a gente não bebia água, não comia nada na rua, fora da nossa casa. Inclusive os nossos filhos na escola também, porque eles estudam no Colégio Batista, mas o Colégio Batista que tem aqui é um colégio que tem 828 alunos e a maioria desses alunos são muçulmanos, porque a maioria da população da nossa cidade é muçulmana. Né? Então, em respeito e em cuidado com esses alunos, a gente tinha essa responsabilidade também. Então, a gente viveu, assim, com muito cuidado, né? Porque, querendo ou não, eles ficam mais estressados, né? Porque, imagina, são muitos dias sem se alimentar, né? Então você percebe isso. Então a gente sempre teve mais cuidado, mais delicadeza para abordar, né? Com mais responsabilidade. E a gente aproveitou as oportunidades que Deus nos deu. Então teve um dia que as adolescentes da nossa rua, a gente preparou, os adolescentes da igreja prepararam a refeição na nossa casa e as adolescentes da nossa rua vieram para quebrar o jejum com a gente. Então, era um momento de comunhão dos adolescentes da igreja. Nós convidamos essas adolescentes muçulmanas para estarem juntas, vendo aquela comunhão. Então, a gente aproveitou essas oportunidades com muito respeito, mas de estar junto. E o jejum dos muçulmanos
startou muitas conversas. Muitos adolescentes da escola, por exemplo, me procuraram para tirar dúvidas sobre como é o jejum para o cristão, sobre qual é a visão que o cristão tem. Então, para nós, foi um grande presente mesmo, no sentido de despertar curiosidades, pontos de conexão e oportunizar momentos onde a gente pode compartilhar, né, a verdadeira adoração ao Senhor, quem é o Senhor e a maneira como Ele nos ama. Alguma pergunta a mais? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Aí em Guiné-Bissau, você falou sobre a segurança, né? E principalmente sobre a segurança física, né? Tem algum protocolo, algum procedimento que vocês costumam adotar para prevenir, né, agressões físicas ou alguma coisa? Ou você já passou por alguma situação assim em algum momento? Tá, não passei por nenhuma situação de risco, assim, né? Nem na Índia, nem aqui. São contextos completamente diferentes, né? Na Índia a gente tem um cuidado enorme com a segurança, porque a Índia não dá visto de missionário, a Índia não permite proselitismo religioso, a Índia é um país fechado. Então tinha uma série de critérios de segurança. Aqui em Guiné-Bissau, como é um país laico, um país aberto, inclusive quando a gente chegou, a gente deu entrada no nosso visto, era um visto de 5 anos. Não é um país que tem essa abertura, né? Então, foi muito tranquilo nesse sentido. A gente tem cuidados como a gente tem no Brasil, né? Eu evito sair à noite sozinha, por exemplo, né? A gente evita se colocar em risco como a gente evitaria, como eu evitaria me colocar em risco em qualquer lugar. Então, tem lugares que são de maioria masculina que eu não frequento. Se eu preciso ir até lá, eu vou com a presença do meu marido, sozinha eu não vou, né? Então, a gente tem esses cuidados. Mas, assim, a gente nunca percebeu nenhum movimento de risco físico com relação à prática da nossa fé, ao compartilhar do evangelho, que a gente não sofre isso, né? Pelo contrário, o povo africano é um povo extremamente acolhedor, eles gostam do estrangeiro, eles têm muita curiosidade com novas culturas, eles gostam muito de interagir, de conversar. Então, a gente sempre percebeu esse movimento de muita alegria, muita satisfação, muita abertura mesmo para construir relacionamento. Até porque eles ficam muito admirados, dizendo como é que vocês saem do Brasil para vir morar aqui? Aqui é muito quente, aqui não tem luz, né? Eles ficam apontando os desafios do país. Né? A Guiné-Bissau hoje está entre os 5 países mais pobres do mundo. Então, são muitos desafios, de fato. Então, eles apontam isso, e aí a gente diz, porque não tem a ver com a gente, né? Tem a ver com Jesus, não é porque a gente é bom, mas é porque Jesus nos ama e ele nos deixa ser parte daquilo que ele está fazendo, é um privilégio servir vocês, então o tempo todo a gente pode fazer essa troca e refletir sobre isso, né? Então, aqui a gente não sente assim, mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático. No final do ano, o país sofreu um golpe militar, né? Então teve eleições, as eleições não foram legitimadas, né? E aí os militares tomaram o poder e estamos até hoje com o país sendo comandado por militares aqui, né? Vão chamar novas eleições, mas isso ainda não aconteceu. Então, quando aconteceu essa situação do golpe militar, fecharam as fronteiras, impediram os canais de comunicação, fecharam fronteiras marítimas, terrestres e aquáticas, né? Interromperam os canais de comunicação, rádio, todas as rádios foram fechadas. Eles interromperam os sinais de internet locais, então só tinha internet quem tinha sinal por satélite. Eles colocaram um toque de recolher e os militares ocuparam a rua. Né? Então, isso foi do dia para a noite. A gente dormiu com as eleições acontecendo, a gente acordou no dia que era para divulgar os resultados com essa situação desse golpe militar. Imediatamente a gente entrou em contato com o setor de inteligência da junta, né? E eles foram seguindo um protocolo, né, de cuidado, fiquem alertas com isso, cuidem disso, não saiam de casa. Então, a gente recebeu as orientações. Isso durou 2 dias só. No segundo dia já estavam liberados, as aulas já voltaram ao normal, a vida já voltou a acontecer, acabou o toque de recolher, tudo, e tudo ficou tranquilo no país. Então, a gente tem esse setor na organização que cuida nessas situações que a gente não imagina que possam acontecer e acontecem, entendeu? Mas, no geral, a gente nunca viveu nenhuma experiência de risco direto, assim, não.
Ah, Vamos legal, lá. bacana a participação da inteligência missionária nessa Sim. situação. Tem uma pergunta aqui da IBSL. Qual é a diferença do chamado missionário e o chamado para evangelizar? Tá, vamos lá. Existem dons diferentes, né? A Bíblia fala sobre isso. Tem pessoas que têm o dom de evangelismo, que é aquela pessoa que sentou com alguém na praça, já consegue criar uma conexão e pá, tirar da cartola e apresentar o plano da salvação. Tem gente que tem esse dom natural, gente. É uma coisa muito natural. Eu conheço pessoas assim que qualquer assunto ela consegue conectar com o evangelho e consegue evangelizar pessoas. Né? E tem pessoas que não são assim, que não têm essa facilidade para conectar tudo, para falar assim tão rápido, para fazer essa. Não tem. Eu sou uma pessoa que não tenho essa facilidade. Eu faço esse exercício todos os dias. Senhor, não me deixe perder nenhuma oportunidade, né? Não me deixe perder nenhuma oportunidade. Me dá as estratégias, me ajuda a comunicar. Mas não é uma coisa que vem natural de mim. Mas eu tenho um chamado missionário, né? Eu entendo o meu papel missional. Eu entendo que Deus me chamou e eu tenho um chamado missionário transcultural, né? Específico. Né? O meu chamado é transcultural, não é específico para África, não é específico para Ásia, mas é transcultural. Deus colocou em mim habilidades que se conectam a isso. Então, eu tenho muita facilidade de adaptar a cultura, né? Eu não tenho choque cultural quando eu absorver aspectos da cultura como vestimenta, isso é uma coisa que não me afeta. Não tenho tanta dificuldade no aprendizagem de uma língua nova. Enfim, tem coisas que Deus colocou em mim que facilitam nisso. Então, eu entendo que eu tenho esse chamado missionário, né, transcultural, mas eu não tenho o dom de evangelizar com facilidade. Então, eu preciso exercer isso. Então, eu acho que existe isso. Tem pessoas que são evangelistas, e vão evangelizar à torta e à direita. Eu não, eu preciso fazer todos os dias esse exercício de Senhor, me ajuda a não perder a oportunidade, me ajuda a falar, né? Porque eu tenho essa responsabilidade de comunicar com a minha vida. A nossa vida precisa dizer, mas tem momentos que a nossa boca também precisa, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Então, eu acho que tem essa diferença. Agora, eu acredito que todo crente, ele é chamado por Deus para viver de forma missional e ele é chamado por Deus para evangelizar pessoas, seja de forma direta, assim, né? Aquele que já tem o dom que vai desenrola, mas seja aquele que, assim como eu tenho dificuldade, precisa desenvolver isso. Mas a gente tem que desenvolver como cristão, como crente no Senhor Jesus, a gente tem que desenvolver tanto o nosso olhar missionário de enxergar as necessidades do mundo e se colocar como resposta, quanto a nossa responsabilidade de evangelização, de compartilhar o evangelho com as pessoas ao nosso redor. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a nossa vida tem que comunicar sim, mas a nossa boca também precisa dizer. Então, que Deus nos ajude a lidar com as dificuldades que a gente tem nesse sentido, porque a gente precisa falar do evangelho. Mas não existe missões sem evangelho. Né? Não existe. Não tem como viver missões sem viver o evangelho. Né? A missão é comunicar o evangelho, é levar as boas novas de salvação às pessoas. Então, não existe. Se eu não comunicar o evangelho, eu estou fazendo trabalho só de ONG, eu estou fazendo só trabalho social, que qualquer um pode fazer, não precisa ser crente para fazer, né? Então, se eu estou aqui, eu sou assistente social aqui, eu, enquanto assistente social, comunico o evangelho com a minha vida e com a minha boca, eu também preciso fazer isso. Né? Então, não existe, para mim, uma diferença clara, assim, nesse sentido de chamado missionário, chamado à evangelização. Né? Nós somos chamados por Deus como crentes para viver, servir e dedicar nossa vida em louvor a Deus e a serviço do outro. E a gente faz isso de todas as maneiras, e a gente precisa fazer isso com as nossas atitudes, mas também com a nossa boca. Tá bom? Acho que eu respondi. Amém. Tem mais uma dúvida aqui da Lavínia. Como entender se o chamado missionário é de fato transcultural ou não? Olha, pergunta, vocês estão mandando umas perguntas difíceis, hein? Eu acho que eu não pensei que ia ser tão difícil assim. Vamos lá, como entender se é um chamado transcultural ou não? Eu vou dizer de forma bem leiga, viu, gente? Nunca estudei isso profundamente, mas assim, eu acho que tem a ver com
uma inclinação mesmo que o Senhor coloca no nosso coração, por exemplo. Eu lembro que desde pequena eu fui sempre muito envolvida com essa questão de missões transculturais, eu sempre tive muita curiosidade. Eu sempre me inclinei muito a orar pelas nações, eu sempre gostei muito de participar dos teatros de Mensageiras do Rei, por exemplo, nas campanhas de missões. E sempre quando eu ouvia as necessidades do mundo, aquilo batia no meu coração de um jeito, assim, que o coração acelerava, que às vezes faltava até o ar e me indignava de alguma maneira. Só que eu achei por muito tempo que todas as pessoas que estavam sentadas do meu lado na igreja pensavam assim como eu. Ai, não, todo mundo ouviu essa história e todo mundo sente assim. Não, isso é porque eu sou crente. Eu me sensibilizo assim porque eu sou crente. E depois eu percebi que não, que tinha pessoas ao meu redor que ouviam as mesmas histórias que eu ouvia e diziam assim: puxa vida, né? Que pena. E isso não mudava a vida delas, isso não tirava o sono delas, isso não fazia o coração delas acelerarem. E tá tudo bem, eu não sou melhor do que nenhuma delas. Deus chama pessoas para coisas diferentes. Ele precisa de pessoas dentro das igrejas, servindo a ele com dedicação, com integridade. E ele precisa de pessoas fora da igreja fazendo a mesma coisa. Entende? Então, não existe uma hierarquia. Mas existem pessoas que são chamadas para coisas diferentes, específicas. Isso não nos torna especiais. Então, para mim, foi desse lugar de, de entender que no Brasil, por exemplo, em lugares específicos do Brasil, porque também existem missões transculturais no Brasil, né? Mas em lugares específicos do Brasil, existe uma igreja forte, cheia de pessoas que podem fazer a diferença naquele lugar, mas que tem lugares do mundo que não. E aí, para mim, era uma coisa de como é que eu prego sobre Jesus 2 vezes para uma pessoa quando tem pessoas no mundo morrendo sem nunca terem ouvido nenhuma vez. Entende? Então, isso pegou para mim, né? E aí, Deus foi confirmando isso de muitas maneiras, né? Foi confirmando isso de muitas maneiras, mas eu entendo também que é uma questão de obediência, gente. O mundo tá aí, o mundo tá cheio de desigualdade, o mundo tá cheio de vulnerabilidade, cheio de necessidade. E nós, como igreja, somos convidados por Deus o tempo todo a fazer parte do movimento dele de resposta às necessidades do mundo. E aí a gente precisa escolher se a gente quer obedecer ou não, né? E aí, quando a gente escolhe obedecer a Jesus, a gente caminha, não sem problemas, mas em paz em meio aos problemas, pela garantia da presença dele com a gente, né? Então, mesmo que o caminho ainda não esteja claro, porque às vezes o caminho não fica claro mesmo, né? A gente precisa caminhar na fé de que o caminho não vai faltar, mesmo que a gente não saiba aonde a gente vai chegar no final. Mas Jesus não vai falhar em colocar o caminho para que a gente caminhe com ele nisso, né? Então, é perceber se o seu coração bate de um jeito diferente quando você ouve sobre missões, se te incomoda o fato de você saber que no mundo tem pessoas que nunca ouviram nem sequer uma vez o evangelho e estão morrendo sem nunca terem ouvido. Se te incomoda o fato de saber que tem lugares que os missionários não estão chegando e Jesus tem se revelado às pessoas em sonhos, e glória a Deus por isso, porque ele é Deus, ele faz como ele quiser. Mas, puxa vida, a gente tinha esse privilégio, essa oportunidade de comunicar o evangelho em todas as nações. E a gente negligencia isso, e Deus tem feito de uma outra forma para se revelar a essas pessoas. Então, é isso. Se essas coisas batem no seu coração e você fica se perguntando: Senhor, que parte eu tenho nisso? Talvez seja um caminho muito próximo de um chamado dele, né? Tem um autor que fala, não lembro agora, um missionário que diz: o meu chamado foi sobre ouvir uma ordem e obedecer. Então eu entendo isso, que o chamado transcultural é sobre ouvir uma ordem e obedecer, né? É fazer discípulo em todas as nações, está claro a grande comissão, né? Então, que a gente se sinta implicado e responsável em ir às nações para fazer discípulos. Amém. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu acho que foram sanadas, então, as dúvidas, os questionamentos. Carol, Uhum. tem mais algum apontamento, alguma observação que você gostaria de fazer?
Não, eu quero só agradecer pelo tempo de vocês. Quero dizer assim que o Senhor os abençoe, né? Que o Rally Missionário seja bênção, que seja um momento mesmo de adoração ao Senhor, que seja um momento da expressão de quem vocês são em Deus e de quem Deus é em vocês, né? Que vocês percebam o movimento de Deus nas coisas simples que vocês fizerem e nas grandes coisas que talvez ele oportunize que vocês vivam também, né? Que vocês não criem expectativas para não limitar aquilo que Deus pode fazer e não se frustrar naquilo que talvez não aconteça como você espera. Mas vá com o seu coração disponível e sensível, entendendo que quando Deus nos chama, tem mais a ver com o movimento que Ele quer fazer dentro de nós, e aquilo que Ele faz dentro de nós e do nosso coração transborda para as pessoas ao nosso redor, né? Então vão com o coração disponível a serem bem maleável a ser moldado pelo Senhor e a perceber esse movimento, né? O texto que eu li para vocês 2 vezes e eu quero ler essa terceira para fechar, vai falar sobre isso, né? Então, com a ajuda de Deus, durante o rally missionário, que vocês entreguem a vida cotidiana, depois do rally também, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção de vocês em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Então, foquem nisso, né? Descubram que Ele. Então, deixem que Deus extraia de vocês o melhor e desenvolva em vocês a verdadeira maturidade. Então, que o rally missionário seja esse momento para vocês, de aprofundamento, aperfeiçoamento, maturidade, crescimento, mas de oferta sincera, genuína, entregue ao Senhor. Aquilo do mais simples ao mais complicado que vocês fizerem ali, que seja tudo uma expressão de adoração ao Senhor, tá? Então vão aí na garantia de que o Senhor ama vocês, é Ele que vai conduzir vocês, Ele que vai cuidar de vocês e Ele já preparou o coração das pessoas para receber a mensagem que vocês carregam. Amém, glória a Deus. Obrigado, Carol. Bom, não tendo mais dúvida, né, feitas as considerações finais, gostaria mais uma vez de te agradecer por esse momento abençoado, em nome da Jubac, né, de toda a coordenadoria. A foto, eu sempre esqueço da foto. Agradecer, né, pelo seu tempo mais uma vez, por essas palavras abençoadas, e fazer uma oração, né, para a gente encerrar esse momento. E depois da oração tem a foto, eu vou pedir o pessoal para permanecer e depois abrir as câmeras para a gente estar tirando essa foto aí. Você poderia fazer por nós, Carol, essa oração de encerramento? E aí depois a foto, hein, galera? Aí não sai, não. Então vamos orar. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos, ó Deus, porque onde a gente só vê bagunça, desordem, confusão, o Senhor viu habilidades, dons, talentos, e com misericórdia e graça o Senhor dispensou eles a nós e o Senhor nos dá sentido de vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não chama pessoas perfeitas, porque o Senhor nos fez e sabe que não existe isso depois da queda do pecado. Mas o Senhor chama pessoas obedientes e dispostas a serem tratadas pelo Senhor, mudadas pelo Senhor, moldadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor. O Senhor chama aqueles que reconhecem e veem com clareza quem são, mas não se limitam a isso, depositam isso nas suas mãos e confiam na transformação que o Senhor traz aos corações. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado porque o Senhor tem despertado cada vez mais jovens, adolescentes, vocacionados, Senhor, interessados, ó Deus, em conhecer mais o Senhor e fazer o Senhor conhecido. Obrigado porque a vida com o Senhor ela é dinâmica. Enquanto o Senhor nos ensina, o Senhor nos movimenta para ensinar outros. Enquanto o Senhor trata o nosso coração, o Senhor nos movimenta para tratar corações. Enquanto o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos movimenta, ó Deus, a pregar o evangelho às pessoas. Obrigado por esse movimento que o Senhor que faz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou esse projeto, Rally Missionário, para honra, glória e louvor do seu nome. E nós te agradecemos porque há anos ele tem acontecido e o Senhor tem sido glorificado e engrandecido. Nós agradecemos pelos frutos que já foram colhidos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos frutos que essa nova equipe que vai atuar no Rally Missionário, pelos frutos que eles vão colher.
Pedimos ao Senhor que o Senhor trate os corações para que todos estejam prontos, ó Deus. Não para se fazerem conhecidos, não para demonstrarem ou viverem aquilo que eles esperam, mas para que eles obedeçam ao Senhor e sirvam ao Senhor servindo pessoas, amando pessoas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter equilíbrio na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a cuidar das nossas emoções, que o Senhor nos ajude a cuidar dos nossos relacionamentos, que o Senhor nos ajude a cuidar da nossa vida emocional, da nossa saúde. Que o Senhor nos ajude a fazer tudo isso sem a gente negligenciar o cuidado com o outro, o olhar para o outro. Que essa necessidade que a gente tem do autocuidado não nos deixe autocentrado, mas que nos faça olhar mais para o Senhor, que é a fonte do nosso cuidado, que é a fonte da nossa cura, que é a inspiração da nossa vida. Jesus, fortaleça a nossa caminhada com o Senhor, nos ajuda a organizar o nosso tempo de maneira que a gente glorifique o seu nome em tudo que a gente fizer e que a gente busque o Senhor em primeiro lugar e a comunhão contigo. Que a nossa vida com o Senhor não se resuma aos nossos ministérios. Que a nossa vida com o Senhor não se resuma só a tarefas e funções, mas que a nossa vida com o Senhor seja uma expressão genuína de adoração ao Senhor. Que a gente comece essa vida de adoração integral, que é aquilo que a gente vai viver na eternidade contigo desde agora. Que a gente viva, Senhor, experimentando a sua presença e buscando a sua presença em tudo que a gente fizer. Que a nossa vida seja uma vida que glorifique ao Senhor e que revele o Senhor de todas as maneiras através das nossas atitudes e com a nossa boca. Nos ajuda com as nossas limitações, nos ajuda com os pecados que a gente comete, nos ajuda, Senhor, com as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas inseguranças, os medos que tem no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, que nada disso nos impeça de responder ao Senhor de forma obediente. Que o Senhor nos preencha por completo, para que a gente possa viver essa vida completa, servindo ao Senhor, amando pessoas e entregando nossa vida para que essas pessoas recebam vida, a sua vida que está em nós. Continua, Deus, cuidando da gente, continua cuidando das formações que eles ainda vão ter, continua cuidando desse tempo de preparo, que o Senhor cuide da liderança da Jubac, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, que o Senhor derrame cada vez mais da sua visão, que eles sejam comprometidos com a tua palavra e vivam para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Pessoal, quem puder abrir as câmeras aí para a gente tirar a nossa foto. Deixa eu só botar aqui em grade. Espera aí que eu não estou conseguindo, não. Deixa eu parar de... Deixa eu... Eu vou parar a gravação.